Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Lúcio e essa é mais uma videoaula de eletrônica básica. Hoje nós falaremos sobre o circuito integrado 555. Circuito integrado 555 é um coringa aí em eletrônica. Mesmo nos dias atuais, ele ainda continua sendo muito utilizado em pequenas aplicações aí, principalmente aplicações de baixa complexidade. No meio de estudos, no meio acadêmico, ele ainda continua sendo muito explorado nos cursos de eletrônica, nos cursos em disciplinas de cursos técnicos e também cursos de graduação. A gente fala muito sobre o 555, pois ele possibilita nós fazermos análises com componentes básicos aí da eletrônica analógica, como por exemplo, amplificadores operacionais, transistores bipolares de junção e também no nosso circuito integrado 555 nós temos a presença de um elemento aí da eletrônica digital, que é o flip-flop. O flip-flop é o elemento que possibilita nós armazenarmos um bit, uma informação, e ele tem algumas outras funções interessantes. E aí esse aglomerado de componentes, como vocês podem ver aqui, a gente tem um diagrama simplificado aí do 555. Nós temos comparadores de tensão, temos uma malha de divisor de tensão, temos o flip-flop RS, transistor bipolar de junção, temos aqui um buffer de saída, nesse caso aqui ele está invertendo o sinal, acaba sendo uma porta inversora. Então, esse elemento, ao longo de muito tempo, teve sua importância extremamente aí expressiva. Ao longo das últimas décadas, suas aplicações foram mais limitadas devido à possibilidade de nós realizarmos o que o 555 faz via software, utilizando sistemas computacionais, microcontroladores, mas ele ainda continua sendo importante do ponto de vista didático e principalmente aplicável aí na eletrônica. Então, falando um pouquinho da história do 555, ele surgiu, ele foi criado lá em 1971 pelo engenheiro eletrônico Hans. Esse engenheiro, ele tinha um contrato com uma empresa, e essa empresa era a Signetics. Essa empresa, ela introduziu o 555 em 1972. Vejam que a gente tem quase 50 anos aí do surgimento desse componente. E durante todas essas décadas foram vendidos, comercializados, fabricados e comercializados bilhões de componentes utilizados aí das mais diversas formas, nas mais diversas aplicações. Aí se a gente pegar aí final da década de 70, década de 80 e até boa parte da década de 90, nós tínhamos o 555 aí hegemônico em diversos tipos de produtos, desde eletrodomésticos, circuitos aplicáveis à segurança, na indústria, diversos dispositivos como controladores de máquinas e motores. Então realmente o 555 teve sua importância ímpar aí durante esse tempo todo. E por que esse componente é utilizado até hoje? Ele é utilizado devido ao baixo custo, talvez esse seja um dos fatores mais expressivos. Você comprar ele aí, dependendo do site que você comprar esse circuito integrado, você vai pagar em menos de R$1 facilmente. Comprando aí em uma quantidade maior, esse preço cai muito, Então, para aplicações aí que realmente ele faz a função que é necessária, ele se torna aí um grande atrativo. Além do que, projetistas, estudantes utilizam esse componente muito com o objetivo de fazer algumas funções aí em projetos de eletrônica. Hoje em dia existem shields, como vocês podem ver nessa imagem aqui do lado esquerdo, na parte de baixo, esse aqui é um shieldzinho que é vendido aí para projetos de eletrônica aí para estudantes principalmente. A gente pode listar aqui algumas
aplicações de forma mais genérica. É claro, existem muitas outras aplicações mais específicas que a gente ficaria falando aqui uma tarde toda. Mas, de uma forma genérica, os 555 podem ser aplicados a circuitos temporizadores, circuitos de contagem de tempo, circuitos geradores de pulso, né? Esses circuitos normalmente são utilizados para enviar informações para outros circuitos, ou também, né, como na maioria dos casos, eles podem disparar outros componentes eletrônicos, como tiristores, entre outras chaves semicondutoras. Também nós temos aplicações deles como osciladores, talvez essa a mais expressiva, né? Os circuitos osciladores promovem o sinal que oscila de um nível lógico para o outro, ou, né, esses sinais podem ser também formas de onda aí, triangulares, senoidais. Então, um tipo de oscilador muito comum é o VCO, que é um oscilador controlado por tensão. Nós fazemos esse VCO utilizando também o 555. Utilizamos também o 555 para gerar formas de onda quadrada na saída. E essas formas de onda quadrada elas podem ser usadas para excitar circuitos, gerar referências de clocks para circuitos digitais e muitas outras aplicações. Outra aplicação significativa, né, são os geradores de sinal PWM. Aqui do lado, né, nós temos uma plaquinha. Essa placa é uma placa vendida atualmente, né? A gente pode ver aqui um potenciômetro, e através desse potenciômetro é possível variar a velocidade de um motor, né? É claro, um motor de determinada potência. No caso dessa placa aqui, é um motor de baixa potência. Mas a gente tem a presença de um 555 aqui, possibilitando, né, gerarmos um sinal modulado, né, de largura de pulso na saída. Também podemos usar o 555 como um elemento armazenador de informação, como um flip-flop. Ele também pode ser utilizado. Eu não mencionei, mas nessa imagem de cima aqui, nós temos um outro shield aí também vendido no mercado utilizando o 555. A gente pode dividir, né, o 555 em 3 modos principais de operação. O modo monoestável. Esse modo monoestável, o mono vem de um pulso, né, de um nível lógico alto na saída. Então, nessa situação, a gente vai utilizar ele como temporizador ou como gerador de pulso. Além desse modo, nós temos um modo mais utilizado que é chamado astável, onde nós produzimos na saída um sinal oscilante, né? 0 e 1, 0 e 1 é um sinal periódico, em que essa periodicidade, né, essa frequência do sinal é definida por componentes externos e definidos também através de equações básicas aí, onde a gente consegue definir a forma do sinal desejado. Lembrando que normalmente esses sinais do 555, nesse modo astável, o mais comum é um sinal de onda quadrada, mas nós também podemos fazer outros tipos de circuito, como por exemplo um gerador de rampa, né, com 555. Daí a gente pode produzir um sinal tendendo a um sinal triangular. Temos também esse último modo, não muito utilizado, mas vale a pena mencionar, que o 555 pode operar como um flip-flop, né, operando de forma biestável. Nós temos aí 2 principais tipos de circuitos integrados. Lembrando que o 555 ele é chamado de 555 timer, ou, né, em português, 555 temporizador. Então a gente tem 2 tipos mais comerciais aí, que é o 555, né, que é o principal, mas existe um circuito chamado 556, em que nós temos 2 circuitos 555 dentro do 556. Então, em algumas aplicações, né, nós utilizamos 2 ou 3 ou 4, então a gente simplifica usando um circuito integrado só ou menos circuitos integrados para fazer determinadas funções. Aqui a gente tem a pinagem deles, né, com a descrição de cada pino. Eu vou mencionar logo à frente a descrição. Gostaria de destacar que a pinagem aqui de vermelho são os pinos de alimentação. Os pinos de verde
são os pinos de entrada, que é o trigger, né, que é o de disparo, o threshold, que é esse pino de limiar, o control, que é o pino de controle, e nós temos também o reset, que é o pino que joga a minha saída para nível lógico 0. Então esses 4 pinos são pinos de entrada e os 2 pinos de saída, que é a própria saída principal, que é o pino 3, e o discharge aqui, que é o pino de descarga do capacitor. No 556 a gente tem as mesmas coisas, porém rotuladas aí com 1 e 2 aí para identificar qual circuito 555 que a gente está se referindo. Bom, aqui a gente já tem um diagrama simplificado, né? Lembrando que o diagrama original ele é amarrado aí com um monte de transistores e cada arranjo de transistores faz uma função. Então aqui a gente pode perceber que nós temos a presença de 2 comparadores de tensão, comparador inferior 1, comparador superior 2, um flip-flop RS, né? O flip-flop RS é um flip-flop básico aí, né, eletrônica digital. Temos também um transistor NPN, responsável pela descarga do capacitor externo, e temos um drive de saída. Agora, um fato interessante é que essa malha aqui, ó, é um divisor de tensão composto por 3 resistores de 5K. Né? Então, esses resistores de 5K, eles, muitos autores aí de materiais sobre o 555, eles defendem aí a teoria que o 555 teve esse nome devido a esses 3 resistores que formam nossa malha de divisor de tensão. Por quê? Essa malha ela tem um papel extremamente importante. É através dela que nós extraímos os níveis de referência dos 2 comparadores. O primeiro nível superior, que é um nível de 2/3 de VCC. E o primeiro nível, aqui do comparador 1, é um nível de 1/3 de VCC. Então, independente da alimentação, se eu alimentar com 12, 15, 20, né, no caso 20 vai extrapolar aí o máximo. Mas que seja 5, 3, 8, 10, independente do meu nível de alimentação, nós teremos sempre a referência do comparador superior em 2/3 da tensão de alimentação. E a referência do comparador inferior em 1/3 da tensão de alimentação. Essa malha aqui então tem uma função, né, muito importante aí no nosso circuito. E os pinos, como eu já mencionei, pino 8 e pino 1, né, o 1 é o ground, o 8 é o nosso pino de alimentação. Nós temos o pino de descarga, né, chamou aqui de discharge. Então esse pino aqui, ele é conectado por esse transistor precisa estar saturado, conduzindo para que nós habilitemos aí a descarga do capacitor. Nós temos o pino de limiar aqui. Esse pino de limiar é ligado em uma das entradas do comparador 2. Temos também esse pino aqui, que é o pino 5. O pino 5 é basicamente o ponto de 2/3 de VCC. Normalmente nós colocamos aqui um filtro, né, para a gente evitar trepidações do sinal, né, ruídos que possam interferir no sinal de saída, uma das funções dessa derivação. Temos também o trigger, que é a entrada inversora do comparador de baixo, a saída, basicamente o meu sinal de saída no pino 3, que vem de um reforçador de corrente, de um driver, né, de corrente aqui, e o pino reset, que independente das entradas do flip-flop, se esse reset está habilitado, ele faz com que a saída vá para 0, né? Como se a gente desabilitasse o 555. E por fim, eu queria mostrar aqui algumas informações básicas aí, de tensão, corrente e temperatura. Então, o circuito 555, a tensão de alimentação dessas três variações, que é o NA, o NE e o SA, 555, vai de 4,5 a 16 volts. Então 16 é o nível de tensão máximo de alimentação. Já o SE 555, a gente pode trabalhar com até 18 volts. Lembrando que esses prefixos aqui, né, eles
fazem com que a gente tenha algumas pequenas distinções aí de temperatura de operação, de nível de alimentação. Então torna-se assim mais flexível dependendo aí da aplicação que a gente vai usar o 555. A gente pode escolher aí com qual 555, né, a gente quer trabalhar, a gente está adequado para a nossa aplicação. Outro detalhe é a entrada, né? Essa entrada, aqui ele representa todas as entradas do 555, então a tensão de todas essas entradas, a entrada de controle, de reset, a entrada de trigger, essa entrada do threshold, que é do limiar, elas podem receber um sinal de no máximo valor de alimentação. Então isso é interessante. A gente não está limitado a níveis menores que um nível de alimentação, né? Fazendo com que a gente tenha algum risco de queimar a entrada. Então isso é uma vantagem. Outra grande vantagem desse circuito é a corrente de saída. A corrente de saída dele chega a 200 miliamperes. Isso é ótimo, porque com 200 miliamperes eu consigo chavear inúmeros tipos de carga, né? Analisando aí as aplicações básicas de eletrônica, 200 miliamperes é um valor extremamente considerável aí. E a gente, como por exemplo, é possível nós ligarmos diretamente a grande maioria dos relés aí de 12, 5, 24, 18 volts, que são valores comerciais. E por fim, a temperatura. A temperatura, a gente tem faixas de temperatura. O NE555 é o mais limitado deles, só trabalha com 0 a 70 graus. E o SE555 nós conseguimos trabalhar com uma faixa bem maior, de menos 55 até 125 graus. Bom, dessa forma a gente fecha essa primeira parte. Muito obrigado pela atenção e não deixem de assistir os próximos vídeos que a gente fala um pouquinho das aplicações no modo astável e no modo monoestável. Forte abraço e até mais.